Minha irmã gêmea me torturou por 17 anos até eu fugir de casa. 12 anos depois minha cunhada a trouxe até minha porta porque queria curar a família para seu blog. Agora ambas estão cumprindo pena de prisão. Após jogos cruéis que levaram a traições insuportáveis, a irmã do meu marido reacendeu meu trauma e está me forçando a lutar para manter a pouca paz que me resta. Eu preciso desabafar? Estou quase com 30 anos, sou mulher, com uma irmã gêmea fraterna que é mais nova apenas alguns minutos. Meus pais nos tiveram tarde, depois de anos de dificuldades de fertilidade. Mas a alegria deles foi rapidamente destruída quando, durante a gravidez, os médicos previram que eu seria um menino. A realidade quebrou as expectativas deles, e eu me tornei a personificação da decepção de gênero, marcando o início de um longo e árduo caminho de negligência, abuso financeiro e emocional, e cicatrizes que se estenderiam muito além da minha infância. Meus pais eram irredimíveis, e eu cortei todo o contato no dia em que saía de casa aos 18 anos. No dia em que me mudei, pedi meus documentos básicos, minha certidão de nascimento, cartão de seguridade social, RGS. Eles me entregaram junto com uma ordem de cessar e desistir, dizendo para eu nunca mais contatá-los. E eu nunca contatei. Reconstruí minha vida. Aos 21, mudei meu nome. O antigo era unissex, um compromisso na guerra entre o que meus pais queriam e o que tiveram. Escolhi um nome que ressoava com a pessoa que eu finalmente estava livre para ser. Construí minha identidade e minha família do nada, mas sempre olhando por cima do ombro, assombrada pelo passado. Do nada, chegou um e-mail no meu trabalho, em uma conta profissional sobre meu novo nome legal. Era da minha irmã gêmea afastada, sinto sua falta. Um derramamento melodramático. Ela lamentava como gêmeas deveriam ser próximas, exigindo de forma passiva-agressiva que nossa família estivesse no meu próximo casamento. Como ela descobriu sobre isso ou meu e-mail de trabalho, ainda não sei. Por um breve momento, considerei que ela tivesse algum tipo de surto maníaco ou lapso de memória, porque nada naquilo parecia real. Nossa relação sempre foi envenenada desde crianças. Quando ela percebeu que era filha de ouro dos meus pais, usou esse poder com crueldade, escondendo seus pertences no meu quarto e depois mandando meu pai pegar suas coisas roubadas. Uma farsa que geralmente terminava comigo sendo punida. Às vezes, meu castigo era ser trancada no porão por dias seguidos, sendo solta apenas para refeições ou escola, com nada além de um banheiro minúsculo inacabado e uma pia. Às vezes significava hematomas ou acidentes em escadas. A raiva dos meus pais recaía sobre mim mais vezes do que não, mas a pior traição sempre vinha dela. Aos 17, ela mesma me empurrou escada abaixo para o porão. Quebrei o braço, tive uma concussão e abri o couro cabeludo. Meus pais me forçaram a dizer para todos que foi um acidente por desleixo. 2 meses depois da formatura, meus amigos me juntaram e me ajudaram a desaparecer. 3 semanas atrás, minha nova vida colidiu com a antiga da forma mais chocante possível. A irmã mais nova do meu marido de 22 anos, aspirante influenciadora, postou sobre minha família afastada no blog dela. Ela não mencionou nomes, mas os detalhes eram claros o suficiente. Incentivada por estranhos da internet a curar a rixa familiar, ela decidiu resolver por conta própria. O que aconteceu depois virou tudo de cabeça para baixo. De repente, comecei a receber uma enxurrada de e-mails, depois ligações frenéticas e ameaças da minha gêmea. Tentei me proteger, iniciei o processo para uma ordem de restrição, mas decidi por um cessar e desistir. Assim, abruptamente, o assédio parou. Respirei, achando que o pior tinha passado. Eu estava tão errada. Em um jantar na casa dos pais do meu marido, a irmã dele se levantou com um sorriso autossatisfeito e disse que tinha uma surpresa. Antes que eu pudesse reagir, ela anunciou que tinha dirigido mais de 26 horas do estado deles com a minha irmã para que pudéssemos nos reunir e ser uma família novamente. Fiquei paralisada, adrenalina e pavor percorrendo meu corpo. Os pais do meu marido me levaram às pressas para um cômodo nos fundos. Mortificado, meu marido começou a ligar para a polícia enquanto gritava com a irmã. A abusadora, a mulher que assombra meus pesadelos, a razão do meu transtorno de estresse pós-traumático complexo, estava sentada no carro do lado de fora esperando. Quando a polícia chegou, minha irmã fez papel de vítima, chorando histericamente. A família do meu marido explicou sobre o cessar e desistir. Os policiais deram a ela um aviso formal, sem prisões na primeira ocorrência no nosso estado, e a levaram direto para o aeroporto, mandando-a para casa às custas da minha cunhada. Minha cunhada agora estava completamente isolada. Meu marido e meu sogro disseram a ela, sem rodeios, o quanto ela tinha pisado na bola. Minha sogra, ex-defensora contra a violência doméstica, se recusou a falar com ela.
Ela ficou furiosa com alguém tentando forçar uma vítima a enfrentar sua abusadora. Meu marido prometeu que daqui para frente eu teria a palavra final sobre si quando ouviria as desculpas da minha cunhada. Mas eu não quero desculpas. Não quero ela perto de mim nunca mais. Descobrir o que ela fez, sabendo que ela ouviu toda a minha história, cada detalhe brutal. E ainda assim acreditou nas mentiras da minha irmã foi uma traição mais profunda do que eu poderia imaginar. Eu a vi crescer, ajudei, apoiei e me importei com ela por anos. Agora não consigo imaginar deixá-la perto dos meus futuros filhos ou da nossa vida novamente. Tudo que sinto é dor, raiva e um vazio que não consigo afastar. Não tenho ideia de como dizer isso a ela, como comunicar a profundidade dessa dor. 3 semanas se passaram, mas me sinto tão ferida quanto no dia em que aconteceu. Depois de dias de ansiedade e reflexão, segui o conselho dos amigos e decidi escrever uma carta de desabafo no trabalho, colocando meus sentimentos no papel. Não para enviar, mas para expressar. Ajudou, mesmo que só um pouco. Meu marido está totalmente ao meu lado na decisão de enviar um cessar e desistir formal para minha cunhada e deixar claro que ela não é bem-vinda perto de nós no futuro previsível. Também disse à minha sogra e ao meu sogro que não quero vê-la nunca mais e que ela nunca deve pisar na nossa casa, nem mesmo para os feriados que planejávamos sediar. Minha sogra não ficou chateada com isso. Francamente, ela parecia aliviada. Quanto à minha cunhada, ela apagou o blog, removeu todos os vestígios da minha vida, todas as fotos e felicitações de aniversário, até as postagens sobre meu casamento. Eu não tinha percebido o quanto de mim ela tinha colocado online, mas pelo menos ela atendeu ao meu pedido de apagar tudo. Com minha gêmea e o resto da minha antiga família, comecei medidas legais para me poupar de intrusões futuras. Marquei terapia para os próximos 2 meses e estou pesquisando medicação para minha ansiedade. Estou seguindo em frente dia após dia com pessoas que respeitam meus limites e os anos que levei para construir uma vida real, uma onde estou finalmente segura. Atualização 1. O advogado finalmente ligou depois de 3 semanas inteiras de espera tensa. Nossas ordens de restrição foram aprovadas. Meus pais, junto com minha irmã, devem ser notificados esta semana, desde que tenhamos o endereço correto, já que eles estão do outro lado do país. Estou prendendo a respiração esperando que tudo isso aconteça conforme planejado. Durante essas 3 semanas de limbo, as emoções ficaram à flor da pele. Mas depois de conversar com minha terapeuta, começar a nova medicação para a ansiedade e ler a carta que escrevi, mas que decidi não enviar para minha cunhada porque sei que ela só usaria para ganhar simpatia no blog, percebi que era hora de me colocar em primeiro lugar e parar de tentar agradar as pessoas sem fim. Finalmente era hora de me abrir com meus sogros e meu marido sobre tudo o que aconteceu. Deixe-me descrever a família. Meus sogros, sogra e sogro, têm 5 filhos, o mais velho, Bill, uma cunhada mais velha, meu marido, depois nossa problemática cunhada. Também tem o Bill do meio, que é o melhor amigo do Bill mais velho e que meus sogros adotaram quando adolescente. Quando o incidente aconteceu há 3 semanas, Bill mais velho e a cunhada mais velha estavam lá, mas Bill do meio não. E ele é um desses familiares que sempre arrumam desculpas para a cunhada. Quando eu disse a todos que queria pelo menos 6 meses sem contato ou mesmo estar perto da cunhada, minha sogra achou um bom mínimo para ela perceber que o comportamento dela não seria mais tolerado. E meu sogro realmente concordou, isso correu bem com eles. Mas quando minha sogra e meu sogro comunicaram essa pausa para o resto da família, especialmente para Bill do meio e a namorada dele, tudo explodiu. Esta manhã, esperando uma mensagem amigável, meu telefone acendeu com "não entendo porque você baniu a cunhada dos feriados por um simples erro. Parece meio exagerado e realmente atrapalha muitos de nós nos feriados. Você nem consegue ficar perto dela. Cresça. Então, o que você vai fazer? Forçá-la a ficar na casa de alguém enquanto toda a família sai ou algo assim? Honestamente, ela é uma criança. Tem direito de cometer erros. Já basta que sogra e sogro a expulsaram. E agora você vai tirar os feriados dela também? E só para contexto, foi decisão da sogra e do sogro parar de abrigar a cunhada. Ela paga um quarto e um apartamento a meia hora de distância, e enquanto os colegas de quarto estão a deixando louca, é só porque todo mundo está preso trabalhando de casa por causa da Covid. A sogra chama isso de dose de realidade, e o sogro insiste que eles deveriam tê-la feito se mudaram um mês atrás. Nesse ponto, simplesmente entreguei o telefone para meu marido e saí. Eu estava exausta, emocionalmente acabada. Disse ele que podia lidar com isso como quisesse, mas definitivamente não pelo meu telefone. Esse não era meu circo, nem meus macacos.
Ele prontamente fez capturas de tela e, no estilo muito típico do meu marido, enviou uma grande mensagem no grupo da família. Foi informado que alguns de vocês não concordam com a decisão da minha esposa de excluir a cunhada da nossa casa durante os feriados que se aproximam. Permita-me deixar bem claro o que aconteceu para que não haja dúvida sobre o motivo pelo qual essa decisão foi tomada. Minha esposa foi vítima de abuso físico, emocional e psicológico severo durante toda a sua infância e adolescência por parte de seus pais e irmã gêmea. Ela cortou contato com essa família há mais de uma década, mudou de nome e reconstruiu sua vida completamente. 3 semanas atrás, minha irmã decidiu por conta própria reunir a família, trazendo a abusadora da minha esposa. A mesma pessoa que a empurrou escada abaixo aos 17 anos, causando concussão, braço quebrado e ferimento na cabeça, até a nossa porta sem aviso. Ele continuou explicando que tínhamos ordens de restrição aprovadas e que qualquer pessoa que não conseguisse entender a gravidade da situação talvez precisasse reavaliar suas prioridades. Bill do meio respondeu com mais mensagens defensivas, dizendo que eu estava sendo dramática e que família deveria sempre perdoar. Cada palavra dele me fazia sentir como se estivesse sendo esfaqueada novamente. Meu marido bloqueou Bill do meio e a namorada dele imediatamente. Minha sogra ligou furiosa, não comigo, mas com Bill do meio, gritando no telefone sobre como ele ousava minimizar trauma e abuso. Eu podia ouvi-la do outro lado da casa, sua voz cortando o ar como uma navalha. Você não tem ideia do que essa menina passou, ela berrava. E se você não consegue entender isso, então você não é bem-vindo na minha casa também. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, descobri que minha cunhada havia criado uma nova conta em rede social, desta vez usando um pseudônimo. Ela estava postando sobre famílias tóxicas que cortam pessoas por pequenos mal-entendidos, e como algumas pessoas usam trauma como desculpa para controlar outros. Não mencionava nomes, mas qualquer pessoa que conhecesse nossa situação saberia exatamente sobre o que ela estava falando. Minha terapeuta me disse que isso era típico de narcisistas. Quando confrontados com as consequências de suas ações, eles invertem a narrativa para se tornarem as vítimas. Mas saber isso não tornava menos doloroso ler aquelas palavras. Não tornava menos nauseante ver como ela estava distorcendo minha dor para ganhar simpatia de estranhos na internet. As postagens dela começaram a ganhar tração. Comentários de pessoas que não sabiam de nada da história real, dizendo coisas como família, e perdão cura tudo, e algumas pessoas são muito sensíveis hoje em dia. Cada comentário era como sal em uma ferida aberta. Eu me sentia exposta, vulnerável, como se meu trauma estivesse sendo dissecado por pessoas que nunca viveram um dia na minha pele. Meu marido queria processar ela por difamação, mas nosso advogado disse que seria difícil provar danos específicos sem ela usar meus nomes reais. Estava claro que ela havia aprendido com o erro anterior e estava sendo mais cautelosa desta vez. Mas a mensagem era cristalina. Ela não tinha aprendido nada, não sentia remorso genuíno, e estava determinada a continuar me machucando de qualquer forma que pudesse. A situação escalou quando Bill do meio começou a compartilhar as postagens dela, adicionando seus próprios comentários sobre drama desnecessário e pessoas que não sabem perdoar. Minha sogra ficou tão furiosa que dirigiu até o apartamento dele e teve uma briga épica na porta. Os vizinhos chamaram a polícia pensando que era violência doméstica. Durante tudo isso, eu estava tendo ataques de pânico diários. Minha nova medicação para ansiedade não estava fazendo efeito ainda. Meu médico disse que poderia levar semanas. Eu mal conseguia comer, mal conseguia dormir. Cada vez que meu telefone apitava, meu coração disparava. Cada vez que ouvia passos na nossa rua, eu corria para a janela para verificar se não era ela. Meu marido começou a trabalhar de casa para ficar comigo. Ele cancelou todas as viagens de trabalho pelos próximos meses. Instalamos câmeras de segurança adicionais e trocamos todas as fechaduras, mesmo sabendo que ela nunca havia estado na nossa casa. A paranoia estava me consumindo, mas eu não conseguia parar. A terapeuta me disse que isso era normal, que quando o traumatic stress é reativado, o cérebro volta para o modo de sobrevivência. Mas saber que era normal não tornava mais fácil de suportar. Eu me sentia como se todos os anos de progresso, toda a paz que havia construído, tivessem sido destruídos em uma noite. E então veio a ligação que mudou tudo novamente. Era de um detetive particular que minha irmã havia contratado. Ele disse que estava investigando alegações de abuso infantil para fins de litígio e queria marcar uma entrevista comigo. Quando perguntei que tipo de litígio, ele se recusou a elaborar,
dizendo apenas que minha família estava explorando opções legais para restabelecer contato. Desliguei o telefone e vomitei imediatamente. Eles estavam tentando me processar. Depois de tudo que fizeram, depois de todos esses anos de paz, eles queriam me arrastar para um tribunal e me forçar a reviver cada momento horrível da minha infância na frente de estranhos. Meu advogado me tranquilizou dizendo que eles não tinham base legal nenhuma para me processar. Não existe direito legal ao contato familiar, especialmente quando há ordens de restrição em vigor. Mas ele também me avisou que pessoas desesperadas às vezes fazem coisas irracionais, e que deveríamos estar preparados para qualquer coisa. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Ficava imaginando cenários horríveis, eles contratando advogados melhores, encontrando alguma brecha legal, me forçando a sentar numa sala de tribunal enquanto minha irmã mentia sobre nossa infância. Meu marido me encontrou no chão do banheiro às 4 da manhã, tremendo e hiperventilando. Foi quando percebemos que precisávamos de mais ajuda. Minha terapeuta nos encaminhou para um especialista em trauma complexo, alguém que trabalhava especificamente com sobreviventes de abuso familiar severo. A primeira consulta foi devastadora, tive que contar toda a história novamente, cada detalhe sórdido, cada cicatriz física e emocional. Mas Dr. Morrison me ajudou a entender algo crucial. Minha reação não era exagerada ou dramática como Bill do meio estava sugerindo. Era uma resposta completamente normal a ter minha segurança violada de forma tão brutal. Ele me explicou que pessoas que nunca viveram trauma severo simplesmente não conseguem compreender a profundidade do impacto, e que isso não era minha responsabilidade educá-las. Enquanto isso, a situação familiar continuava se deteriorando. Bill do meio havia convencido 2 primos distantes de que eu estava sendo controladora e manipuladora. Eles começaram a me mandar mensagens no Facebook, dizendo que família deveria se manter unida não importa o que acontecesse. Um deles até teve a audácia de dizer que crianças às vezes exageram, e que eu deveria superar o que havia acontecido décadas atrás. Meu marido ficou tão furioso que quase dirigiu até a casa do primo para ter uma conversa pessoalmente. Eu tive que implorar para ele não fazer isso, explicando que qualquer tipo de confronto físico só daria mais munição para eles usarem contra nós. Em vez disso, bloqueamos todos eles e mudamos nossas configurações de privacidade para que apenas amigos confirmados pudessem nos contactar. Mas a campanha de difamação da minha cunhada estava ganhando força. Ela havia começado a postar citações inspiracionais sobre perdão e cura, sempre acompanhadas de longos textos sobre como algumas pessoas escolhem ser vítimas para sempre. Cada post recebia dezenas de comentários de apoio de seus seguidores, que não tinham ideia de que ela estava falando sobre uma sobrevivente real de abuso. O que mais me machucava era ver como ela estava usando a linguagem terapêutica, termos como limites tóxicos e trauma não resolvido, para me pintar como a vilã. Ela havia distorcido completamente a narrativa, fazendo parecer que eu era alguém que usava meu passado como arma para controlar e machucar outras pessoas. Minha sogra decidiu tomar ação. Ela criou sua própria conta nas redes sociais pela primeira vez na vida, especificamente para comentar nas postagens da minha cunhada. Como alguém que trabalhou com vítimas de violência doméstica por 20 anos, ela escreveu: "Posso dizer com certeza que você não tem ideia do que está falando. Algumas feridas não cicatrizam com perdão forçado, e algumas pessoas não merecem acesso à vida daqueles que machucaram." A resposta foi imediata e brutal. Os seguidores da minha cunhada atacaram minha sogra com comentários venenosos, chamando-a de enabler e parte do problema. Alguém até encontrou o perfil profissional dela e deixou avaliações negativas falsas sobre seu trabalho como consultora. Foi nesse momento que percebi o quão longe isso havia chegado. Não era mais apenas sobre mim e minha família biológica. Agora pessoas completamente inocentes estavam sendo atacadas por me apoiarem. Minha sogra, que havia me acolhido como filha desde o primeiro dia, estava sofrendo consequências por defender minha segurança. Dr. Morrison me ajudou a entender que isso também era típico. Abusadores frequentemente expandem seu círculo de alvos quando não conseguem alcançar sua vítima principal. Eles atacam o sistema de apoio da vítima, tentando isolá-la e forçá-la a voltar para a situação abusiva para proteger os outros. Mas eu não voltaria. Não importava o quão difícil ficasse, não importava quantas pessoas eles convencessem de que eu era a vilã, eu não sacrificaria minha segurança e sanidade mental para apaziguar abusadores. Havia aprendido essa lição da forma mais difícil aos 18 anos, e não esqueceria novamente. A próxima bombshell veio através do meu trabalho. Minha assistente me ligou em pânico numa segunda-feira de manhã,
dizendo que alguém havia ligado para o escritório se passando por uma jornalista, fazendo perguntas sobre minha história inspiracional de superação. Quando ela se recusou a dar informações, a pessoa se tornou agressiva e ameaçou expor a verdade sobre quem eu realmente era. Imediatamente soube que era minha irmã ou alguém trabalhando para ela. Eles estavam tentando infiltrar minha vida profissional agora, potencialmente colocando minha carreira em risco. Passei o dia inteiro em reuniões com RH e nosso departamento jurídico, explicando a situação e implementando medidas de segurança adicionais. Meu chefe, felizmente, foi incrivelmente compreensivo. Ele me ofereceu trabalho remoto por tempo indeterminado e aumentou a segurança na nossa recepção. Mas o fato de que eu tinha que tomar essas precauções, de que meu local de trabalho agora estava envolvido nesse pesadelo, me fez sentir como se não houvesse lugar seguro no mundo. Naquela noite, meu marido me encontrou sentada no escuro da nossa sala, chorando silenciosamente. Eles vão continuar, eu sussurrei. Não importa o que façamos, eles nunca vão parar. Vão continuar encontrando novas formas de me atormentar até que eu não tenha mais nada. Ele se sentou ao meu lado e me puxou para seus braços. Então nós vamos lutar, ele disse simplesmente. Por quanto tempo for necessário, com todos os recursos que tivermos. Porque você merece paz, e eu não vou deixar ninguém tirar isso de você. Mas mesmo com o apoio do meu marido, eu estava começando a me desintegrar. Os ataques de pânico se tornaram tão frequentes que Dr. Morrison sugeriu hospitalização voluntária. Apenas para me dar um ambiente completamente controlado onde eu pudesse me estabilizar. A ideia me aterrorizou, significaria que eles tinham vencido, que haviam conseguido me quebrar completamente. Foi então que descobrimos algo que mudou tudo. Minha sogra, em sua fúria maternal, havia contratado seu próprio detetive particular para investigar minha cunhada. O que ele encontrou foi chocante. Ela não era apenas uma influenciadora aspirante fazendo postagens imprudentes. Ela estava ativamente monetizando nossa tragédia. Havia criado uma conta no Patreon onde estava vendendo acesso exclusivo à verdadeira história por trás de suas postagens sobre drama familiar. Estava cobrando seguidores para ouvir detalhes não censurados sobre a família tóxica que havia cancelado ela por um simples mal-entendido. Não mencionava nomes, mas estava literalmente lucrando com meu trauma. Pior ainda, descobrimos que ela havia estado em contato regular com minha irmã gêmea desde o incidente. Mensagens de texto obtidas através de meios legais mostravam uma conspiração elaborada. Minha irmã estava alimentando minha cunhada com detalhes distorcidos da nossa infância, e minha cunhada estava ajudando a criar uma campanha coordenada para me forçar a voltar à família. Uma das mensagens me deixou fisicamente doente. Se conseguirmos fazer ela parecer instável o suficiente, talvez o marido perceba que ela é o problema. Homens não gostam de drama, especialmente quando afeta a família dele também. Elas estavam tentando deliberadamente destruir meu casamento. Nosso advogado disse que agora tínhamos base sólida para processos por difamação, assédio coordenado e até mesmo extorsão emocional. Mas processos levam tempo, e enquanto isso eu estava vivendo um pesadelo diário. Cada manhã acordava verificando se havia novas postagens, novos ataques, novas formas que haviam encontrado para me atormentar. Meu marido começou a dormir com o telefone embaixo do travesseiro depois que acordei gritando uma noite, tendo sonhado que minha irmã estava na nossa cama. Instalamos alarmes em todas as portas e janelas. Mudamos nossa rotina diária completamente, nunca seguindo os mesmos padrões 2 vezes seguidas. A paranoia estava me consumindo, mas Dr. Morrison insistiu que não era paranoia quando havia ameaças reais. Ele me ajudou a desenvolver protocolos de segurança que me faziam sentir mais no controle, ao mesmo tempo reconhecendo que meus medos eram completamente válidos. Foi durante uma dessas sessões que ele me perguntou algo que me parou completamente. O que você precisa para se sentir segura novamente? Percebi que não sabia mais. Segurança havia se tornado um conceito abstrato. Algo que eu costumava ter mas que agora parecia impossível de alcançar. Eu preciso que elas desapareçam, admiti finalmente. Completamente. Para sempre. Eu preciso saber que nunca mais vou ouvir os nomes delas, nunca mais vou ver seus rostos, nunca mais vou ter que explicar para ninguém porque não posso simplesmente perdoar e esquecer. Dr. Morrison assentiu lentamente. E se isso não for possível? Se elas continuarem existindo no mundo, continuarem sendo pessoas que respiram o mesmo ar que você, como você pode encontrar paz dentro dessa realidade? Era uma pergunta impossível, mas necessária. Porque a verdade era que eu não podia controlar o que elas faziam. Só podia controlar como eu respondia.
E até aquele momento eu estava deixando elas controlarem cada aspecto da minha vida novamente, exatamente como quando eu era criança. Naquela noite tomei uma decisão. Parei de verificar as redes sociais completamente. Deletei todas as minhas contas. Pedi para meu marido e sogra pararem de me atualizar sobre o que elas estavam postando. Se nosso advogado precisasse de algo específico para o processo, ele poderia lidar com isso sem me mostrar os detalhes. Foi aterrorizante no início, a sensação de não saber o que elas estavam fazendo me deixava ansiosa. Mas gradualmente comecei a perceber que não saber era, na verdade, uma liberdade. Não podia ser machucada por palavras que não lia. Não podia ficar furiosa com mentiras que não via. Mas elas não pararam. Se algo intensificaram os esforços. Começaram a contactar amigos mútuos, pessoas que conheciam tanto minha cunhada quanto a mim. Felizmente nossos amigos verdadeiros viram através da manipulação imediatamente. Vários me contactaram para me avisar sobre as tentativas de obter minha versão da história. Um dos nossos amigos mais próximos, Sarah, me ligou em lágrimas depois de receber uma chamada da minha cunhada. Ela estava tentando me fazer acreditar que você tinha algum tipo de transtorno de personalidade, Sarah chorou. Dizia que você estava inventando memórias, que toda a família estava preocupada com sua saúde mental. Foi tão manipulativo e nojento que eu tive que desligar na cara dela. Saber que elas estavam espalhando mentiras sobre minha sanidade mental foi a gota d'água. Dr. Morrison me explicou que isso era uma tática comum de abusadores, questionar a credibilidade da vítima atacando sua estabilidade mental. Era insidioso porque plantava sementes de dúvida mesmo em pessoas que me apoiavam. Foi então que percebi que isso nunca terminaria por conta própria. Elas haviam encontrado uma fonte de atenção e drama que as alimentava, e enquanto eu continuasse reagindo, mesmo que fosse apenas me escondendo e me protegendo, elas continuariam escalando. Precisava fazer algo drasticamente diferente. Algo que elas não esperavam. Algo que tiraria todo o poder delas de uma vez por todas. A ideia veio para mim durante uma sessão particularmente intensa com o Dr. Morrison. Ele estava me ajudando a processar porque eu me sentia tão impotente, porque cada nova ação delas me fazia sentir como aquela criança aterrorizada novamente. Você está reagindo a partir do lugar da criança ferida, ele explicou. Mas você não é mais aquela criança. Você é uma adulta com recursos, com pessoas que a amam com poder próprio. E foi aí que entendi. Eu estava jogando o jogo delas, seguindo as regras que elas haviam estabelecido quando éramos crianças. Eu como vítima, elas como perpetradoras, eu sempre na defensiva. Sempre correndo, sempre me escondendo. Mas eu não era mais obrigada a jogar esse jogo. Naquela noite, sentei com meu marido e minha sogra e apresentei meu plano. Era arriscado, talvez até perigoso, mas era a única forma que conseguia ver de retomar meu poder completamente. Vou contar minha história, anunciei. Toda ela. Publicamente. Com nomes, datas, detalhes médicos, tudo. Vou tirar todo o poder que elas têm sobre mim expondo a verdade antes que elas possam distorcê-la mais. Meu marido ficou pálido. Amor, isso pode ser traumático para você. E pode abrir você para mais ataques. Eles já estão me atacando, respondi. A diferença é que agora vou controlar a narrativa. Vou mostrar exatamente quem elas são, o que fizeram e por que cortei contato. Quando pessoas lerem a verdade completa, não vai haver dúvida sobre quem são os abusadores aqui. Minha sogra estava preocupada, mas entendeu a lógica. Se você fizer isso, precisa estar preparada para que elas escalem ainda mais. Pessoas como elas não gostam de ser expostas. Passei 2 semanas escrevendo. Cada palavra foi uma agonia, cada memória que desenterrei me deixou exausta por dias. Mas também foi catártico de uma forma que não esperava. Estava finalmente dizendo minha verdade na íntegra sem filtros ou eufemismos. Dr. Morrison trabalhou comigo para garantir que eu estava emocionalmente preparada para as consequências. Praticamos respostas para possíveis reações, desenvolvemos estratégias de coping para quando o post inevitavelmente se espalhasse além do meu círculo. Quando finalmente publiquei foi como pular de um penhasco. O post tinha quase 10.000 palavras. Cada cicatriz documentada, cada acidente explicado, cada traição detalhada. Incluí fotos dos meus registros médicos da infância, cópias dos relatórios policiais. Até mesmo gravações de áudio que havia feito secretamente quando ainda morava com eles. A resposta foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, centenas de pessoas estavam compartilhando, comentando, oferecendo apoio. Outros sobreviventes de abuso familiar começaram a compartilhar suas próprias histórias nos comentários. Era como se eu tivesse aberto comportas para uma inundação de dor e cura coletiva.
Mas, como minha sogra havia previsto, minha cunhada e irmã não receberam bem a exposição. Em questão de horas, elas estavam fazendo live streams desesperadas, tentando esclarecer mal-entendidos e corrigir mentiras. Mas era tarde demais. A verdade estava lá fora com evidências. E qualquer pessoa que comparasse minha narrativa detalhada e documentada com as negações vazias delas podia ver exatamente quem estava mentindo. O que eu não esperava era como isso afetaria outras pessoas na vida delas. Colegas de trabalho da minha irmã começaram a se afastar depois de lerem sobre como ela havia torturado uma criança. Os poucos amigos que minha cunhada ainda tinha começaram a questionar tudo o que ela havia contado sobre nossa rixa familiar. Mais devastador para elas, os pais do meu marido compartilharam meu post em seus próprios perfis, com uma nota explicando por que haviam cortado contato com a filha mais nova. A família estendida, que havia sido alimentada com versões distorcidas da história, finalmente viu a verdade completa. Bill do Meio tentou postar uma resposta defendendo minha cunhada, mas foi imediatamente bombardeado com perguntas sobre como ele podia defender alguém que havia facilitado o acesso de uma abusadora conhecida à sua vítima. Ele deletou o post em menos de uma hora. O aspecto mais satisfatório foi ver como a narrativa delas completamente desmoronou. Quando confrontadas com evidências concretas, registros médicos mostrando fraturas misteriosas, relatórios escolares documentando faltas suspeitamente frequentes, até mesmo depoimentos de professores que haviam suspeitado de abuso, suas negações soaram patéticas e obviamente falsas. Minha cunhada tentou uma última jogada desesperada, postando um vídeo chorando onde alegava que eu havia fabricado evidências e que ela era a verdadeira vítima de uma campanha de ódio orquestrada. Mas até mesmo seus seguidores mais leais começaram a questionar sua credibilidade. Os comentários em seus posts mudaram de apoio para ceticismo, depois para repulsa aberta. A reviravolta final veio quando uma de suas antigas colegas de quarto postou screenshots de mensagens onde minha cunhada admitia ter exagerado sobre nossa situação familiar para ganhar simpatia online. Nas mensagens ela ria sobre como tinha conseguido um monte de seguidores novos com o drama e brincava sobre ordenhar a situação pelo máximo de tempo possível. Ver essas mensagens foi validação suprema. Não apenas confirmava que tudo que eu havia suspeitado sobre suas motivações estava correto, mas também mostrava para o mundo exatamente que tipo de pessoa ela realmente era. Alguém que podia rir sobre traumatizar uma sobrevivente de abuso para ganhos pessoais. A reação pública foi swift e brutal. Ela perdeu centenas de seguidores em questão de horas. Marcas que haviam começado a trabalhar com ela cancelaram contratos. Até mesmo pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim antes estavam comentando sobre como seu comportamento era repugnante. Mas o que realmente me deu paz não foi ver elas sofrerem consequências, foi perceber que eu não me importava mais. A criança em mim que havia passado anos aterrorizadas por elas estava finalmente quieta. Elas não tinham mais poder sobre mim, porque eu havia tirado a única arma que sempre tiveram, o silêncio. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário aconteceu. Pessoas que eu não via há anos começaram a entrar em contato, professores da escola, vizinhos antigos, até mesmo alguns colegas do ensino médio. Muitos compartilharam que sempre suspeitaram que algo estava errado, mas nunca souberam como ajudar ou o que dizer. Mrs. Henderson, minha professora de inglês do segundo ano, me enviou um e-mail longo e emocionado. Ela lembrava de como eu sempre chegava à escola com machucados inexplicáveis e como eu encolhia quando alguém levantava a voz. Eu reportei minhas suspeitas várias vezes, ela escreveu, mas seus pais sempre tinham explicações convincentes, e você nunca confirmava nada. Eu me sinto culpada até hoje por não ter feito mais. Ler essas mensagens foi tanto reconfortante quanto devastador. Reconfortante porque validava que meu sofrimento havia sido real e visível, não algo que eu havia imaginado ou exagerado. Devastador porque percebi quantas pessoas haviam tentado ajudar, só para serem bloqueadas pelo sistema que deveria me proteger. Mas a revelação mais chocante veio de uma fonte completamente inesperada. Dr. Patricia Williams, que havia sido pediatra da minha família durante minha infância, me contactou através do consultório do Dr. Morrison. Ela estava aposentada agora, mas havia guardado cópias de todos os meus registros médicos, algo que descobri ser contra o protocolo normal. Eu sabia que um dia você precisaria deles, ela me explicou durante nossa ligação. O padrão de ferimentos era consistente demais para ser acidental. Eu tentei várias vezes acionar os serviços sociais, mas seus pais eram muito convincentes, e você era muito bem treinada para negar tudo.
Ela me enviou registros que eu nem sabia que existiam, documentação de 14 fraturas diferentes entre as idades de 6 e 17 anos, múltiplas concussões, queimaduras suspeitas e até mesmo evidências de desnutrição crônica. Cada entrada tinha suas anotações pessoais expressando preocupação e frustração com sua incapacidade de me ajudar. A quebra do braço aos 17 foi a gota d'água para mim, ela continuou. O padrão da fratura era consistente com uma queda forçada, não acidental. Mas quando tentei questionar, seus pais me disseram que você tinha tendências autodestrutivas e estava buscando atenção. Eles até ameaçaram trocar de médico se eu continuasse interferindo. Ter esses registros médicos oficiais foi como receber validação de uma fonte completamente objetiva. Não era mais apenas minha palavra contra a deles. Havia evidência científica documentada por uma profissional médica respeitada de que o abuso havia ocorrido exatamente como eu descrevia. Armada com essa documentação adicional, nosso advogado conseguiu acelerar drasticamente nossos processos legais. As ordens de restrição foram expandidas e fortalecidas. Mais importante, ele começou a explorar processos criminais por abuso infantil, explicando que em alguns estados não há estatuto de limitações para certos tipos de abuso quando há evidência médica. Enquanto isso, a vida de minha cunhada e irmã estava desmoronando publicamente. Minha cunhada havia perdido seu apartamento depois que o proprietário viu as postagens virais e decidiu que não queria esse tipo de drama associado à propriedade dele. Ela teve que voltar para a casa dos pais, que estavam furiosos não só com o comportamento dela, mas com o embaraço público que ela havia trazido para a família. Minha irmã perdeu o emprego depois que colegas enviaram meu post para o RH dela. Aparentemente, trabalhar com crianças e ter um histórico documentado de abuso infantil severo não eram compatíveis, quem diria? Ela tentou processar a empresa por demissão injusta. Mas nenhum advogado quis pegar o caso depois de ver a evidência pública contra ela. O aspecto mais satisfatório foi ver como as pessoas próximas a elas começaram a se afastar. Bill do meio finalmente teve que admitir publicamente que havia estado errado, postando um pedido de desculpas longo e constrangido onde reconhecia que não havia entendido a gravidade da situação. Sua namorada o deixou, dizendo que não podia estar com alguém que defendia abusadores de crianças. Mas o que realmente me deu closure foi uma ligação inesperada de minha tia maternal, irmã da minha mãe, que eu não falava há mais de uma década. Ela havia visto meu post circulando nas redes sociais e finalmente entendeu por que eu havia desaparecido da família. Eu sempre soube que havia algo errado, ela chorou no telefone. Sua mãe inventava desculpas estranhas para porque vocês não podiam vir para reuniões familiares. E quando vocês vinham, você sempre parecia tão quebrada. Mas eu pensei que talvez fosse só timidez, ou que você fosse uma criança difícil como sua mãe sempre dizia. Ela me contou que meus avós maternos, que haviam morrido quando eu tinha 20 e poucos anos, sempre se preocupavam comigo. Eles haviam tentado várias vezes convencer minha tia a investigar a situação, mas ela havia confiado na palavra da própria filha sobre o bem-estar das netas. Seus avós deixaram dinheiro para você e sua irmã em testamento, ela revelou. Sua mãe disse que vocês haviam rejeitado a herança porque não queriam nada da família, mas agora percebo que ela provavelmente nunca contou para você sobre isso. A revelação de que havia dinheiro que era legalmente meu, dinheiro que meus avós haviam deixado especificamente para me ajudar, e que meus pais haviam escondido isso de mim, foi mais uma camada de traição. Mesmo depois de mortos, meus avós haviam tentado me proteger e prover para mim, apenas para serem sabotados pelos próprios filhos. Minha tia imediatamente iniciou o processo legal para recuperar minha parte da herança. Com juros acumulados ao longo dos anos, a quantia era substancial. Suficiente para pagar todas as nossas despesas legais e ainda sobrar para um fundo de emergência considerável. Foi irônico que o dinheiro que meus pais haviam roubado de mim acabaria sendo usado para me proteger deles legalmente. Era como se meus avós estivessem me ajudando do além-túmulo, finalmente conseguindo prover a proteção que não puderam me dar em vida. Com essa evidência adicional de abuso financeiro além do abuso físico e emocional, nosso advogado estava confiante de que poderíamos conseguir uma vitória legal devastadora. Não era mais apenas sobre ordens de restrição, agora estávamos falando sobre processos criminais que poderiam resultar em tempo de prisão real. A mudança na dinâmica foi palpável. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não estava mais na defensiva. Elas estavam. Eu não estava mais reagindo às ações delas, elas estavam reagindo às minhas.
Eu havia finalmente tomado o controle da narrativa, e elas estavam desesperadas tentando minimizar os danos às suas reputações e potencial liberdade. A transformação em mim mesma foi profunda. Dr. Morrison observou que minha postura havia mudado completamente, eu não estava mais encolhida e olhando por cima do ombro constantemente. Pela primeira vez em meses, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. A sensação constante de estar sendo caçada havia finalmente se dissipado. Mas elas não foram embora quietas. Desesperadas, minha irmã e cunhada tentaram uma última jogada. Elas contrataram um advogado especializado em reparação de reputação, que começou a espalhar contra narrativas online. Criaram sites falsos com versões distorcidas da história, pagaram por bots para amplificar postagens defendendo elas, e até mesmo tentaram subornar algumas das pessoas que haviam comentado em apoio ao meu post original. Mas era tarde demais. A verdade havia se enraizado tão profundamente na consciência pública que essas tentativas desesperadas de revisão histórica apenas as faziam parecer mais culpadas. Cada nova mentira que inventavam era rapidamente desmascarada por pessoas que haviam salvo evidências dos posts originais. O momento de virada final veio quando minha cunhada, aparentemente tendo um colapso mental completo, fez uma live stream onde admitiu tudo. Ela estava visivelmente alcoolizada, chorando histericamente e começou a confessar cada detalhe do que havia feito. Ela admitiu ter coordenado com minha irmã, admitiu ter mentido sobre nossa rixa familiar, admitiu ter lucrado com meu trauma, e mais chocante de tudo, admitiu que sabia exatamente o quão severo havia sido o abuso que sofri. Eu li todos os registros médicos, ela soluçou para a câmera. Eu vi as fotos dos machucados. Eu sabia que ela não estava exagerando. Mas eu pensei que seria uma boa história, sabe? Pensei que poderia ganhar seguidores com o drama. Não pensei que ela ficaria tão chateada. Ouvir ela reduzir décadas de trauma a uma boa história, e minha reação devastada a ficar tão chateada foi surreal. Era como se ela estivesse falando sobre um programa de TV, não sobre a vida real de uma pessoa real. A desconexão da realidade era tão profunda que beirava o psicótico. O vídeo se tornou viral por todas as razões erradas. Pessoas começaram a usá-lo como exemplo de narcisismo extremo e falta de empatia. Psicólogos online começaram a analisá-lo como um caso de estudo. Até mesmo pessoas que inicialmente haviam sido simpáticas a ela ficaram revoltadas com a admissão casual de que havia deliberadamente explorado o trauma infantil para ganhos pessoais. Meus sogros, que haviam estado em conflito interno sobre cortar contato completamente com a filha, finalmente viram com clareza quem ela realmente era. Minha sogra, em particular, ficou devastada. Eu a criei melhor que isso, ela chorou. Como ela pôde se tornar alguém tão cruel? Como ela pôde fazer isso com você depois de tudo que você passou? Foi doloroso ver minha sogra se culpar. Ela era uma mãe amorosa que havia criado 4 filhos decentes. Minha cunhada era claramente uma aberração, não um reflexo da criação dela. Dr. Morrison me ajudou a entender que algumas pessoas simplesmente nascem sem a capacidade de empatia, independentemente de quão bons são seus pais. O processo legal avançou rapidamente depois da confissão pública. Com ela literalmente admitindo culpa em vídeo, não havia muito que os advogados dela pudessem fazer. Eles tentaram alegar que ela estava alcoolizada e não sabia o que estava dizendo. Mas ela havia fornecido detalhes tão específicos e precisos que era óbvio que estava falando a verdade. Mais importante, a confissão dela implicou minha irmã em vários crimes. Ela havia mencionado como minha irmã havia fornecido registros médicos privados, como elas haviam coordenado para me assediar através de múltiplas plataformas, e como minha irmã havia planejado usar o detetive particular para me intimidar. O Ministério Público decidiu processar ambas por conspiração para assédio, violação de privacidade médica, e uma série de outras acusações. Para minha irmã, que já tinha um histórico de comportamento violento documentado em meus registros médicos da infância, as acusações eram especialmente sérias. Enquanto isso, eu estava experimentando algo que não havia sentido em décadas: verdadeira paz. Não era apenas a ausência de medo ou ansiedade, era uma sensação profunda de segurança e controle sobre minha própria vida. Pela primeira vez desde que era criança, acordava cada manhã sem me preocupar com o que elas poderiam fazer para me machucar. Meu casamento também se fortaleceu tremendamente através dessa provação. Ver como meu marido havia lutado por mim, como ele nunca havia questionado minha versão dos eventos ou sugerido que eu deveria perdoar e esquecer, me fez perceber o quão sortuda eu era de ter encontrado alguém que verdadeiramente me entendia e me protegeria.
A família dele, também, havia se tornado minha família no sentido mais verdadeiro. Eles não apenas haviam me apoiado durante a crise, eles haviam ativamente lutado por mim, sacrificado relacionamentos familiares para me proteger, e demonstrado que algumas vezes você tem que escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. Bill do meio tentou se reconciliar com a família depois de seu pedido de desculpas público, mas o dano estava feito. Meu sogro foi cristalino. Qualquer pessoa que pode ver evidência de abuso infantil severo e ainda defender o abusador não é alguém que queremos por perto de nossa família. Ele foi permanentemente excluído das reuniões familiares. A decisão pode ter parecido dura para alguns, mas para mim foi validação final de que eu havia encontrado uma família que realmente me valorizava e me protegeria. Eles não estavam apenas dizendo que me apoiavam, eles estavam tomando ações concretas para garantir minha segurança e bem-estar, mesmo quando isso significava sacrificar outros relacionamentos. Com o apoio dessa família escolhida, comecei a prosperar de formas que nunca havia imaginado possíveis. Meu trabalho, que havia sofrido durante os meses de trauma, voltou mais forte que nunca. Meus colegas que haviam testemunhado minha resiliência durante a crise, me ofereceram oportunidades de promoção que eu nunca havia considerado antes. Mais importante, comecei a considerar coisas que havia pensado que nunca seriam possíveis para mim, como ter filhos. A ideia de ser mãe sempre me aterrorizara porque eu não tinha um modelo de parentalidade saudável. Mas vendo como meus sogros haviam criado uma família amorosa e sabendo que agora tinham um sistema de apoio sólido, comecei a imaginar um futuro onde eu poderia quebrar o ciclo de abuso completamente. Dr. Morrison me ajudou a entender que minha experiência, por mais horrível que tivesse sido, na verdade me tornava mais qualificada para ser uma boa mãe, não menos. Eu sabia exatamente como não tratar uma criança. Eu entendia a importância de validar sentimentos, de criar segurança, de nunca usar amor como arma ou ferramenta de controle. 2 anos se passaram desde aquela live stream devastadora, e minha vida se transformou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. O julgamento criminal finalmente aconteceu no outono passado, e assistir minha irmã e cunhada sendo condenadas foi uma experiência surreal, não de alegria ou vingança, mas de um encerramento profundo que eu não sabia que precisava. Minha irmã pegou 3 anos de prisão por conspiração, assédio coordenado e violação de privacidade médica. Durante o julgamento, emergiram ainda mais evidências de seu comportamento perturbado, incluindo o fato de que ela havia estado stalkeando outras vítimas de abuso online, usando táticas similares para retraumatizar pessoas vulneráveis. Aparentemente, eu não era sua única obsessão. Minha cunhada recebeu 2 anos, mas com possibilidade de liberdade condicional em 8 meses devido à cooperação com a acusação. Ela havia fornecido evidências contra minha irmã e prestado depoimento detalhado sobre como tudo havia sido orquestrado. Durante seu testemunho, ela finalmente pareceu compreender a magnitude real do que havia feito, chorou genuinamente e implorou perdão não apenas para mim, mas para toda a família. Mas a verdadeira vingança não veio através do sistema legal. Veio através do que aconteceu com suas vidas depois que a verdade se tornou inegavelmente pública. Minha irmã, quando finalmente foi libertada da prisão, descobriu que não havia vida para voltar. Meus pais, em uma reviravolta que ninguém esperava, a rejeitaram completamente. Eles haviam passado os últimos 2 anos sendo assombrados por vizinhos e conhecidos que haviam lido minha história. A filha dourada havia se tornado uma fonte de vergonha insuportável. Eles mudaram de estado e deixaram instruções específicas para que ela nunca os contactasse novamente. Ela tentou reconstruir sua vida, mas descobriu que em qualquer emprego que conseguia, eventualmente alguém googleava seu nome e encontrava os artigos de notícias sobre o julgamento. Foi demitida repetidamente. Teve que mudar de nome legalmente 2 vezes, mas os registros públicos do tribunal sempre a seguiam. A última atualização que tive sobre ela foi através de minha tia, que me contou que minha irmã estava vivendo em um trailer park em outro estado, trabalhando em empregos temporários e lutando com alcoolismo severo. Ela perguntou sobre você, minha tia disse hesitantemente. Queria saber se você algum dia perdoaria ela. Não senti raiva ao ouvir isso. Não senti satisfação. Senti uma estranha forma de paz. Ela estava vivendo com as consequências de suas escolhas, e eu estava vivendo livre das consequências das ações dela. Era exatamente como deveria ser. Minha cunhada teve um destino ligeiramente melhor, mas ainda assim devastador para alguém que havia sido obcecada com fama online. Quando saiu da prisão, descobriu que havia se tornado um case study negativo em cursos de marketing digital e ética online.
Professores universitários usavam seu caso para ensinar sobre os perigos da exploração de trauma para ganhos pessoais. Ela tentou voltar às redes sociais várias vezes, sempre com novos nomes e personas, mas a internet tem uma memória longa. Sempre alguém a reconhecia e compartilhava sua história real. Seus seguidores evaporavam instantaneamente cada vez que sua identidade verdadeira era revelada. Eventualmente, ela desistiu completamente da aspiração de ser influenciadora e conseguiu um emprego em uma loja de roupas em uma cidade pequena. Minha sogra, que ainda sentia uma responsabilidade maternal residual, me contou que ela estava fazendo terapia e parecia genuinamente arrependida. Ela pergunta sobre você às vezes. Minha sogra disse cuidadosamente. Não para tentar contato, apenas. Ela quer saber se você está bem. O mais satisfatório de tudo foi descobrir que Bill do meio, que havia sido tão vocal em defender minha cunhada, também enfrentou consequências sociais severas. Seu círculo social, que havia testemunhado sua defesa pública de uma abusadora confessa, gradualmente se afastou dele. Sua carreira em recursos humanos sofreu quando seus colegas questionaram seu julgamento sobre situações de abuso no local de trabalho. Ele tentou se reconectar com a família várias vezes, mas meu sogro manteve sua posição. Algumas palavras não podem ser não ditas, ele me disse. Algumas ações revelam quem você realmente é por dentro. E Bill mostrou que quando importa ele escolhe o lado errado. Mas a verdadeira vingança, se posso chamar assim, foi a vida que construí nos escombros do que elas tentaram destruir. 6 meses após o julgamento descobri que estava grávida. A notícia me aterrorizou inicialmente, todas as velhas ansiedades sobre não saber como ser uma boa mãe vieram à tona. Mas Dr. Morrison me ajudou a recontextualizar esses medos. Você sabe exatamente como não machucar uma criança, ele me lembrou. Isso te torna infinitamente mais qualificada que muitos pais que nunca questionaram seus métodos. Minha filha nasceu numa manhã ensolarada de primavera, e quando a segurei pela primeira vez, entendi finalmente o que era amor incondicional verdadeiro. Não amor baseado em performance ou obediência, não amor que podia ser retirado como castigo, apenas amor puro, protetor, incondicional. Chamamos ela de Helena, que significa luz brilhante. E ela trouxe luz para lugares em mim que eu não sabia que ainda estavam escuros. Vê-la crescer, curiosa, corajosa, segura no amor de seus pais, foi como assistir uma versão alternativa da minha própria infância. Uma onde uma criança é protegida e valorizada exatamente como deveria ser. Quando Helena fez 1 ano, organizamos uma festa de aniversário no quintal dos meus sogros. Estava rodeada de pessoas que a amavam incondicionalmente, meus sogros, que a adoravam como uma netinha verdadeira, meu marido, que era um pai devotado, nossos amigos próximos que haviam se tornado sua família estendida escolhida. Enquanto assistia Helena dar seus primeiros passos vacilantes em direção aos braços abertos do meu marido, com toda nossa família escolhida torcendo e aplaudindo, percebi algo profundo: eu havia quebrado o ciclo completamente. Não apenas sobrevivi ao abuso, prosperei além dele. Criei uma família baseada em amor, respeito e segurança. Dei à minha filha tudo o que me foi negado. Essa realização foi mais satisfatória que qualquer sentença de prisão, mais vingativa que qualquer ruína social que minhas abusadoras enfrentaram. Elas tentaram me quebrar, tentaram me manter presa no papel de vítima para sempre. Em vez disso, eu me tornei a antítese de tudo que elas representavam. Dr. Morrison me disse uma vez que a melhor vingança contra abusadores é viver bem. E eu estava vivendo espetacularmente bem. Tinha um casamento sólido baseado em confiança e respeito mútuo. Tinha uma carreira próspera onde era respeitada e valorizada. Tinha uma família que me protegia e apoiava incondicionalmente. E agora tinha uma filha que nunca conheceria um dia sequer de dúvida sobre ser amada e protegida. 3 meses atrás, recebi uma carta na prisão. Era de minha irmã, escrita à mão em papel de caderno barato. Ela implorava perdão, alegava ter encontrado religião, prometia ter mudado. Dizia que pensava em mim todos os dias e que a culpa estava matando ela por dentro. Mostrei a carta para Dr. Morrison durante nossa sessão mensal de manutenção. Como você se sente ao ler isso? Ele perguntou. Nada, respondi honestamente. Não sinto raiva, não sinto satisfação com o sofrimento dela, não sinto tentação de responder. Sinto. Nada. Ela não é mais uma pessoa real na minha vida. É apenas um fantasma do passado. Queimei a carta naquela noite na lareira, assistindo as palavras dela virarem cinzas. Meu marido estava ao meu lado, Helena dormindo em seus braços. Algum arrependimento? Ele perguntou gentilmente. Nenhum, respondi. Ela fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. As consequências de ambas são exatamente o que deveriam ser.
Na semana passada, Helena falou sua primeira palavra clara, mama. E enquanto ela me olhava com aqueles olhos brilhantes, cheios de confiança e amor absolutos, percebi que havia conseguido algo que parecia impossível quando era criança. Havia criado um lar onde uma criança podia crescer sabendo que era segura, amada e protegida. Essa é minha vingança final. Não apenas sobrevivi, mas prosperei além de qualquer coisa que elas poderiam ter imaginado. Elas tentaram me destruir e, em vez disso, me transformaram em alguém forte o suficiente para proteger a próxima geração. Tentaram me manter presa no passado, e eu construí um futuro brilhante. Elas estão presas às consequências de suas escolhas, vivendo com a vergonha e isolamento que criaram para si mesmas. Eu estou livre, rodeada de amor, construindo uma vida que é tudo que elas tentaram me impedir de ter. E todas as noites, quando ponho Helena para dormir em seu berço seguro, em sua casa segura, com pais que a amam incondicionalmente, sei que venci. Não apenas sobrevivi, triunfei completamente. E essa é a única vingança que realmente importa.